A mente que divaga. É fascinante a forma como nossa mente funciona. O cérebro pode ser nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo. Quando dou palestras em público, meu mantra para a vida está escrito em praticamente todas as páginas do PowerPoint de qualquer apresentação que faça. Controle sua mente, controle seu futuro. Você precisa querer fazer o que faz. Você pode viver de maneira autêntica para sua alma ou ter a vida que acha que as pessoas querem que você tenha. Você pode ser autêntico, ser dono de sua vida e assumir a responsabilidade por tudo o que faz. Se não assumir o controle da própria vida, então não é você que manda. Você precisa assumir total responsabilidade por tudo o que faz. Por que viver de outro modo? Por que ser subserviente? Você deve ser o mestre em seu reino. Mas se prepare. Você será forçado a tomar muitas decisões difíceis e não poderá contar com sua mente para apoiá-lo se sua determinação se desviar um pouco do objetivo. Você não pode simplesmente passar pela vida com os olhos semicerrados. Você precisa saber que caminho está seguindo. Precisa tomar posse de sua vida. Seria bom se você pudesse contar com amigos e familiares, mas, quando se trata de sua jornada, você está por conta própria. A responsabilidade é sua. Parte dessa jornada, incluindo a sua como trader, é descobrir seus pontos fracos. Você precisa saber em que ponto sua mente o deixa na mão. Para a grande maioria das pessoas, isso inclui a tendência da mente de divagar. Veja bem, todos sabemos o que fazer. Todos temos o conhecimento necessário para fazer o que precisa ser feito, mas o caminho desse conhecimento para a ação, o momento em que o implementamos é ilusório para muitas pessoas em diversas áreas da vida. A mente divaga. Isso é lamentável, mas perfeitamente natural. A solução é banal e poderosa. Você precisa reafirmar seu propósito continuamente, seja meditando ou conversando consigo mesmo enquanto escova os dentes pela manhã. É necessário que haja algum período do dia em que você se lembre de seu objetivo. Deve haver um momento em que você se lembre de onde quer chegar e o que quer fazer. Uma coisa em que nem sempre posso confiar é em minha capacidade de agir de acordo com meus interesses. Minha mente precisa de orientação e direção constantes. Não sei por que isso acontece, mas acontece. Suspeito que a maioria da população do planeta seja como eu. Só que as pessoas não perceberam isso ainda, então elas vagam pela vida em vez de assumir o controle. Isso não significa que elas não possam ser bem-sucedidas financeiramente, mas não seria bom ser uma pessoa realizada financeira e espiritualmente? Afinal, seu trabalho é aquilo que você mais faz na vida, além de dormir. Sou trader profissional. Não posso me dar ao luxo de entrar no jogo de negociação sem estar 100% preparado mentalmente. Minha profissão é um jogo mental como nenhum outro. Se eu quiser vencer, preciso focar o que é importante agora. Então, para meu desgosto, Ed Seikota estava certo. Recebi o que merecia, porque eu só era bom em uma parte do jogo. Eu era bom na parte técnica. Não gosto dessa metáfora, mas ser bom na parte técnica do trading é como ser bom em montar um rifle de precisão. De que isso adianta-se, quando você entra em combate, não sabe como se comportar? Assumo o controle de meu mundo interior de maneira ativa. Preciso ter confiança o suficiente para me assegurar de que tenho bastante para operar e arrasar nos mercados todos os dias. Para tornar esse desafio ainda mais real, publico minhas operações para que o mundo as veja. Nunca pensei de modo consciente por que faço isso, até que alguém me perguntou recentemente. Percebi que faço porque me mantém responsável e focado. Já fui tão perdido quanto essas pessoas. Não digo isso para inspirar você a se perder, para despertar sua simpatia ou para contar uma história de alguém que foi da miséria à riqueza, mas para garantir que você entenda que expor seus pontos fracos é uma coisa boa. Sua mente é uma ferramenta. Se você se deixar iludir, pensando que está tudo bem, não alcançará o sucesso que deseja no trading ou na vida. Perder e fracassar pode ser um golpe para o ego, porém é o combustível para o amadurecimento. Parece que estou tentando escrever um manual de autoajuda para procrastinação, um best-seller inspirador.
Mas estou falando sobre honestidade. Quando você é honesto consigo mesmo, seja diante do espelho, em cima de um palco diante de 40 alcoólatras ou qualquer que seja o cenário, você acabou de dar um passo que 99% das pessoas nunca pensou em dar. Você já iniciou sua jornada para vencer. É assim que a jornada começa, com a aquisição de conhecimento técnico. E ela continua indefinidamente com a evolução constante do treinamento tanto técnico quanto mental. O treinamento técnico faz parte de meu dia a dia de trabalho, mas a parte mental precisa de um foco mais específico, caso contrário, ela se perde no barulho do mundo exterior. Preciso dedicar tempo para exercitar meu cérebro. Quero lhe mostrar uma das imagens de aquecimento mental que utilizo antes de iniciar um dia de negociação. Ela me dá a evidência visual de que preciso para agir de maneira alinhada com o que estou tentando alcançar. Esse exemplo aconteceu há algum tempo, mas pode acontecer em qualquer dia da semana se eu não me preparar mentalmente. Eu curto um topo duplo na abertura. Estou muito certo de que minha pesquisa está correta. O mercado cairá. Não vejo problema na primeira posição vendida. O problema são as 4 posições subsequentes. Eu poderia até me perdoar pela última, pois pelo menos estou vendendo um ponto fraco a descoberto. Essa é uma operação não estruturada e indisciplinada. Não me importo com quão certo estou de que algo acontecerá. Se não estiver acontecendo, não haja como se estivesse. É muito vergonhoso querer se mostrar. Isso faz parte de minha preparação. Essa tem sido a ferramenta mais útil para desenvolver resistência mental e disciplina. Ela me lembra de todos os meus pontos fracos, de como minha mente, caso não seja controlada e treinada, fica furiosa em busca de emoção e gratificação. Uma das melhores maneiras de aumentar os lucros é usar a definição de objetivos e visualizações para alinhar o consciente e o subconsciente com a obtenção de lucros. Eu utilizo o medo para alcançar meus objetivos. Eu me visualizo operando uma quantia que me deixa desconfortável, mesmo que apenas mentalmente. Eu me sento em minha cama ou em meu escritório e fico em silêncio. O mundo está quieto e, se não estiver, coloco os tampões de ouvido. Imagino que estou operando e que o mercado está se movimentando contra mim. E eu me vejo reduzindo meu prejuízo. Imagino que comprei XYZ e vejo que, agora, o mercado está se movimentando a meu favor. Sinto minha mente me enviando sinais para fechar a posição e realizar o lucro. Eu me visualizo sem fazer nada, enquanto continuo observando o lucro aumentar e diminuir. Observo um lucro alto se transformar em um lucro baixo. Então eu sorrio, aceito e sigo em frente, dizendo a mim mesmo que está tudo bem. Coloco o meu cérebro sob o máximo de estresse possível com cenários imaginários. Estou comprado, e o mercado está se movimentando a meu favor, então, uma notícia repentina faz o mercado despencar. Percebo meu medo disparar e meu PIL se transformar em um banho de sangue. Eu me visualizo fechando as posições e indo na direção oposta. Não estou perdendo o equilíbrio apenas porque o mercado está se movimentando contra mim. Não posso garantir que essa abordagem funcionará para todos. Talvez você pense que ela é brilhante ou que possa ser útil se você fizer alguns ajustes de acordo com o que pensa. Funciona para mim porque aprendo visualmente. Eu entendo a mensagem quando a projeto visualmente. Se você me disser para não operar contra a tendência, isso não surtirá nenhum efeito sobre mim, será como ouvir o miado de um gato. Mas me mostre um gráfico com todas minhas operações traçadas, comigo operando contra a tendência, melhor ainda, mostrei-me isso diversas vezes, que eu entenderei a mensagem. Essa é minha terapia. É como consultar um psicólogo todas as manhãs. Eu fico animado. O terapeuta expande minha mente e meu horizonte. O objetivo é me lembrar do comportamento que quero adotar. Trata-se de realizar mudanças e mantê-las. E o que me faz pensar que isso funcionará para você? O comportamento é padronizado. A maneira como pensamos, sentimos e agimos tem um padrão, e esse padrão é o que nos torna quem somos. A soma total de nossos padrões é o que constitui nossa personalidade. Às vezes,
nossos padrões interferem em nossos objetivos e sonhos. Eles nos impedem de ser quem queremos ser ou de realizar o que desejamos. Às vezes, somos nosso pior inimigo e, aparentemente, não conseguimos nos deter quando estamos em um momento como esse. Uma pessoa pode saber muito bem que tem problemas com agressividade, ainda assim, ser incapaz de evitar ser agressivo. Outra pessoa pode ter problemas alimentares, e ainda assim, não consegue se conter na hora de comer. Um trader luta contra a tendência o dia todo e seu capital está derretendo, mas ele não consegue se controlar. Ele simplesmente é incapaz de mudar sua posição e operar na direção da tendência. É só depois disso que ele fica desgostoso consigo mesmo. O objetivo de meu aquecimento não é eliminar de uma só vez tudo o que há de ruim em minha vida. O objetivo não é garantir que não farei besteira, mas focar o que quero alcançar ou quem quero me tornar, ao mesmo tempo em que estou atento às coisas que certamente sabotarão minhas metas. A parte maravilhosa é que, ao evitar os fracassos, quase certamente terei sucesso garantido. Eu teria tal garantia com meu objetivo de perder peso se conseguisse cortar a Coca-Cola que bebia. Eu só precisava estar atento a isso, e os quilos começariam a desaparecer. Não precisaria fazer mais nada. Não preciso ter certeza de que minha operação dará certo. Só preciso estar ciente de que minha mente quer fazer coisas que não são de meu interesse. Portanto, não acrescento nada às minhas operações perdidas. Isso, por si só, significa que somente preciso estar atento à única variável da qual tenho controle. Minha atitude pela manhã se trata de mudar os padrões que não me servem. Comecei a fazer isso quando observei outro trader muito bem-sucedido e me perguntei o que estava me impedindo de ser como ele. Minhas habilidades técnicas eram tão boas quanto as dele. Acho que ele não tinha uma situação financeira muito melhor do que a minha, mas, aparentemente, ele era destemido. Como eu poderia me tornar destemido no trading? Será que eu queria ser destemido? Cheguei à conclusão de que o trader que eu queria me tornar era paciente, porém agressivo na hora certa. Era como Federer jogando na final de Wimbledon em 2007, ele foi paciente até o momento certo e, depois, jogou com foco e agressividade. A partir disso, bastava eu me lembrar desse objetivo todos os dias, várias vezes ao dia, se necessário. É assim que os hábitos são construídos, por meio da repetição. À medida que fico mais sábio com relação aos caminhos que a vida segue, percebo que há muita verdade nas palavras de John Lennon: a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Ficamos tão envolvidos em nosso cotidiano, com responsabilidades no trabalho e em casa, que o panorama geral de nossa vida fica em segundo plano. Dia após dia, ano após ano, nós nos ocupamos com o trabalho e a rotina, apenas para perceber, mais tarde, que as oportunidades passaram por nós. Por isso, a primeira pergunta a ser feita em um processo de mudança é: o que você quer mudar? Ou, dito de outra forma, de que maneira você gostaria que sua vida fosse diferente? Minha resposta? Quero dedicar tempo para operar bem, combater minhas inclinações naturais que se colocam entre mim e uma operação vencedora. Quero preparar minha mente todas as manhãs por meio de uma série de meditações e exercícios visuais. Para conseguir isso, treinarei minha mente para agir com calma, visualizando a mim mesmo em situações difíceis. Vou me concentrar em minha respiração, me colocar em situações estressantes de maneira calma, para assegurar que reagirei como gostaria se as circunstâncias fossem reais. Realizar mudanças envolve muito mais do que simplesmente se envolver em pensamentos positivos ou visualizar imagens positivas em sua mente. Eu não queria saber de imagens positivas. Eu queria um retrato do inferno horrível em que eu viveria se não mudasse. Isso pode parecer um pouco pessimista, mas não é. É muito otimista, embora seja uma maneira bastante tensa de conseguir o que se deseja. Como diz o ditado, os fins justificam os meios. Eu inverti o pensamento convencional. Fiz isso porque sei o que me atrai mais. As rosas não me estimulam. Os espinhos é que me obrigam a agir. Considere o próprio mercado. O comportamento dele não é tão diferente do nosso, porque nós somos o mercado.
Ele escala o muro da preocupação, mas desliza pela encosta da esperança. Pode ser um ditado de Wall Street, porém diz muito mais sobre os seres humanos do que sobre os mercados. Tudo o que fiz foi usar o medo e a repulsa como protagonistas, meus principais motivadores. Voltando ao jogo. Eu estava surfando em uma cidade perto de Biarritz, na França, em 1996. Era um contexto literalmente acima de minha capacidade. As ondas eram 2 vezes maiores do que qualquer onda que eu já havia pegado antes. Tentei entrar nelas algumas vezes, mas elas eram muito rápidas e a borda era muito íngreme. Até que me posicionei para pegar uma onda, porém eu estava muito longe da zona de impacto e, em vez de deslizar na onda à medida que ela se desenvolvia, ela literalmente me derrubou. Só me lembro de tudo ficar preto. Para minha sorte, alguém me viu e me tirou da água. Agora me restam 6 vidas. Voltei a cair na água naquela tarde. Eu era muito estúpido e ignorante para considerar o que havia acontecido. A ignorância é uma bênção. Só agora consigo avaliar meu comportamento. Você foi atingido, mas está tudo bem. Você quer ficar sentado na praia e se lamentar o dia todo ou quer voltar ao jogo? Eis um exemplo que ilustra a importância disso. Estou escrevendo isso no dia seguinte a um dia de negociação particularmente desafiador e volátil. Foi um daqueles dias que ficarão em minha memória por motivos que logo se tornarão aparentes. Na última semana, o petróleo havia ditado o rumo dos índices de ações. Naturalmente, eu esperava ver o mesmo comportamento na sexta-feira. O Dow começou com uma alta de 200 pontos logo na abertura. No entanto, 30 minutos após a abertura do pregão, parecia estar perdendo força. O petróleo, por outro lado, estava em pânico total. Comecei vendendo o Dow a descoberto, esperando que ele seguisse o petróleo. Eu esperava que o Dow seguisse o petróleo, e foi o que aconteceu, mas não por muito tempo. Ele pareceu fazer uma pausa, como se, de repente, tivesse vontade própria. No meio da tarde, o petróleo havia caído quase $2, mais de 5%, em pouco mais de uma hora. O Dow, no entanto, não estava se movimentando para baixo junto com o petróleo. Ele se manteve. Retirei minha posição vendida no Dow com prejuízo e mudei para a comprada. Assim que fiz isso, o Dow caiu 50 pontos, e o petróleo, ainda mais. Comecei a me perguntar se não teria tido muita pressa ao reverter minha posição e decidi fechar minha posição comprada. A essa altura, eu estava convencido de que o Dow havia apenas adiado sua queda inevitável. Voltei a operar vendido. Em retrospecto, isso acabou acontecendo perto da mínima do dia, após a abertura. Apenas 15 minutos depois, o Dow atingiu as novas máximas do dia. Fechei minha posição vendida e cocei a cabeça. Eu havia operado vendido na primeira baixa e fechado minha posição na segunda alta. Tinha entrado em uma posição comprada na segunda alta e fechado a posição na segunda baixa. Tinha entrado em uma posição vendida na segunda mínima e tinha acabado de encerrar minha operação nas novas máximas do dia. Parei um momento para refletir. Eu estava operando com um plano? Estava apostando em uma relação entre o petróleo e o índice Dow que talvez não existisse mais? Nesse momento, meu melhor amigo trader me ligou e conversamos brevemente. Eu disse a ele: o que significa quando o Dow atinge novas máximas em uma noite de sexta-feira, mesmo que o preço do petróleo esteja caindo? O fato de eu ter dito isso em voz alta me ajudou a ter uma perspectiva. Era o último dia do mês, no qual geralmente ocorrem compras ou vendas agressivas no mercado. Lembre-se de que também era uma sexta-feira, que tende a trazer dias de tendência. Comecei a comprar com relutância. O mercado subiu. Comprei um pouco mais, tomando cuidado para aumentar o stop loss à medida que os mercados subiam. Fiquei de olho no preço do petróleo, que estava se recuperando bem. Faltando 60 minutos para o fechamento, e sem jantar, o Dow atingiu a nova máxima do dia, e eu sei, por minhas estatísticas, que não se deve vender a descoberto um mercado que atinge novas máximas no dia na última hora de pregão. A essa altura, comecei a aumentar minha posição.
Agora eu estava apostando em um final de dia de tendência clássico. Nesses dias, o mercado fecha exatamente no ponto mais alto do dia. Teria sido fácil jogar a toalha após as 3 tentativas fracassadas de entrar em um movimento do mercado. O efeito teria sido o mesmo que parar o jogo de moedas só porque você teve 3 jogadas iguais, uma seguida da outra. Já ouvi falar de pessoas que pararam de operar porque tiveram 3 perdas seguidas. Essa é uma abordagem falha se você entender os mercados. Se estiver doente ou sobrecarregado por circunstâncias emocionais, pare de operar. Se for capaz de operar de outra maneira, não para apenas porque perdeu 3 vezes seguidas. Enquanto digito isso, relembro algumas das operações que realizei antes da sexta-feira. Eu tinha perdido dinheiro todos os dias naquela semana. Isso é raro, mas tive 4 dias consecutivos de fracassos. Eu nem me lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. No documentário Floored, o trader Greg Riba coloca isso de forma muito elegante, embora à sua maneira. Juro por Deus que 99% dos traders ainda não entenderam. Quando estão ganhando, eles começam a apostar menos. Aposte mais. Quero dizer, se houver uma rodada em que você pode ganhar $100.000, deixe rolar. Se você tirar 3 seguidos, deixe rolar. Deixe que os vencedores apostem. Greg Riba deve saber. Ele foi considerado um dos melhores traders de futuros do S&P 500 de todos os tempos. Por que as pessoas apostam menos quando estão ganhando e apostam mais quando estão perdendo? Por medo.